programa TV Uniceub, hoje a gente vai falar de arte, esporte e preocupação social. Em todo o país, a nova mania no esporte é o CrossFit. Irapuan Santana fala de discriminação racial e política de cotas. E nas pistas do plano piloto ou da periferia, a patinação artística ganha espaço graças a Henrique Pamplona. O programa TV Uniceub está começando agora. Você vai conhecer agora um sistema de treino de alta intensidade que vem crescendo no mundo inteiro. Há quem diga que é uma atividade com altos riscos de lesões, mas especialistas afirmam que qualquer pessoa pode praticar, desde que acompanhado por um profissional. Conheça agora o CrossFit. O CrossFit hoje realmente é um dos esportes que vem mais crescendo. Ele se trata basicamente de um treinamento de condicionamento físico e força constantemente variado e sempre trabalhando em alta intensidade, né? O que torna um programa bem eficiente com um resultado muito bom para as pessoas, né? O que diferencia o CrossFit da musculação? Cara, na verdade são dois métodos de treinamento diferentes, né? O que mais vem trazendo as pessoas da musculação para o CrossFit hoje em dia, eu acho que é o fato dele ser constantemente variado, o que torna o treinamento muito mais atrativo, né? Não tem aquela monotonia da academia. E o fato dele ser constantemente variado traz um resultado físico muito mais rápido, né? Que hoje é o que a maioria das pessoas procura. Ele tem um conceito de comunidade, então aqui as pessoas que treinam, elas se falam, elas saem juntas, não é aquela história que você chega na academia com o seu fone, senta lá, não conhece ninguém, né? E como que são divididos os treinos? Cara, o treino, ele é basicamente dividido em 3 partes. Então o aluno vai chegar, ele vai fazer um aquecimento, e aí dentro disso, às vezes a gente já coloca um exercício de mobilidade, coloca um exercício de técnica. A segunda parte da aula, ou ela é mais focada em técnica ou focada em força, né? E a terceira parte do treino é o que a gente chama do WOD, né? Que é o treino do dia. Que aí é nessa hora que a gente tem uma tarefa que é sempre bem diferente e o aluno tem que cumprir essa tarefa, às vezes mais rápido, às vezes ele tem um tempo para cumprir essa tarefa o maior número de vezes. Então, é a parte intensa, né? Luiz, e para a pessoa que está chegando, iniciando, existe um treino específico para evitar esses certos riscos de lesões, para ter aquele cuidado especial? Tem alguns estudos já que eles procuram o índice de lesão por hora de prática, né, de alguns esportes. Então hoje a gente tem o CrossFit aí muito atrás do futebol, muito atrás da corrida de rua, que é um esporte que as pessoas às vezes praticam sem conhecer o risco, né? Então, futebol americano, rugby, vários outros esportes, né? Então, assim, existe um risco de lesão como existe em qualquer tipo de esporte, mas a gente não tem um índice altíssimo de lesão com os nossos alunos, pelo contrário, a gente tem um índice muito baixo de lesão, né? Na academia o problema era isso, você tinha o dia de braço e o dia de perna, o dia de braço, o dia de perna, Então, assim, se eu jogasse uma data pra você, o que você vai fazer na terça-feira daqui a 2 semanas? Aí, terça-feira é dia de braço. Então, assim, é muito mecânico. E aí, no CrossFit eu falei, não, vou entrar porque é um lugar onde eu vou treinar todas as partes do meu corpo de uma vez só e nem vou perceber. Então, a gente tem exercício de agachamento, de braço, num dia só e aí você vê, quando você vê, chega em casa e fala, nossa, treinei perna bastante hoje. Das dores do outro dia, realmente, ontem eu treinei perna, eu nem percebi. Então, gostei bastante. Esse foi, talvez, o divisor, assim, essa diferença, essa variedade de exercícios. A gente chega todo dia aqui e não sabe o treino que vai ter, né? A gente tem uma agenda que dá para consultar os treinos anteriores e tal, os treinos prévios antes de vir, mas assim, todo dia é um treino diferente. É bem legal, a gente se desafia, né? É um desafio para você próprio, você testando seus limites. Então, cada dia você vê que seus limites são superados um pouquinho, então é muito gratificante, é bom demais. Com vocês agora é o quadro Agência em Ação. Nesta semana, a pauta foi direcionada ao combate à fome no DF. Para buscar mais conscientização e mobilização de todos, os alunos de jornalismo do Uniceub produziram um filme. Veja só. O Agência em Ação dessa semana trata sobre um assunto importantíssimo e que mexeu muito com a gente.
É época de festa de final de ano e a gente sempre pensa em fartura, presente e às vezes solidariedade. Pois é nessa época que começam a aparecer cada vez mais pela cidade os pedidos de ajuda. Precisamos de Doação é o nome do documentário que preparamos para falar sobre o assunto no Distrito Federal. Separamos um trechinho, confira. A gente vive de doação. Pelo que a gente ganha de reciclagem, não dá para nada. Nós comemos carne porque nós vamos no setor de clube, lá eles jogam uns pedaços de carne e nós pegamos e aproveita, nós comemos. Verdura também, a gente tem a Vila Planalto, lá eles jogam no mercado fora, a gente cata e reaproveita. Aí chega uma época de não ter nada para botar no fogo, para comer. Eu estava trabalhando no lixão, né? E eu puxei um saco e nesse saco teve um colega que puxou o mesmo saco que eu também, né? Para poder pegar material. E nesse saco estava cheio de vidro, de lâmpada fluorescente. Então aqueles estilhaços sobre meus olhos. E aí de repente começou a sangrar e eu fiquei sem visão. Fui para o hospital, né? Fiz tratamento e depois eu retornei para minha casa. Só que aí eu estava praticamente sem visão, não enxergava direito. E aí o que eu tinha pegado no Carrefour era o que eu estava me alimentando, mais meus filhos. A pior situação que eu passei na minha vida foi esses 2 meses por não estar enxergando e não ter o alimento na minha casa. Isso foi uma coisa assim de doer, entendeu? Realmente foi triste. Estranho, né? A gente ainda ter que falar de fome em 2017. É inacreditável a quantidade de gente que passa fome na capital do país. Pois é, no documentário trazemos especialistas para falar sobre o assunto. No mundo inteiro se observa e se avalia que se tem um terço dos alimentos são desperdiçados. E desse 1/3 você alimentaria quase 630 milhões de pessoas. Hoje o índice é de 815. Não é? Então só em desperdício de alimentos, então o problema não está sendo mais a falta do alimento, mas o desperdício e chegar esses alimentos às pessoas. No dia que nós deixarmos de tratar as coisas que são essenciais para a vida como mercadorias, no dia que nós abrirmos mão da ideia de que tudo tem que ter um preço e tudo que tem preço deve ser pago, esse preço para você ter acesso, e as pessoas forem aceitas, cada um de acordo com as suas necessidades, cada qual de acordo com as suas possibilidades, nesse dia nós venceremos a fome. Enquanto predominar a condição de exploração do homem pelo homem, da busca incessante pelo lucro, da precificação generalizada de todas as coisas, a fome não desaparecerá. Para assistir o documentário completo, entra lá no nosso site. A fome é um tema muito importante e não adianta ser solidário só no final do ano. Até a próxima. Até mais. No próximo bloco vamos falar de discriminação racial e política de cotas no Brasil. Não perca, a gente volta já. O mês da consciência negra se foi, mas os temas continuam na mídia e na vida todos os dias. No Estúdio Uniceub de hoje, o jornalista Henrique Moreira entrevista o professor de Direito Processual Civil e consultor voluntário na ONG Educafro, Irapuan Santana. Em pauta, discriminação racial e a política de cotas e seus frutos nos últimos 15 anos. A cada 12 minutos, um negro é assassinado no Brasil. E a cor da pele também tem repercussões na renda, na saúde e na educação. De acordo com o IBGE, os negros são aqueles indivíduos que se identificam como pretos ou pardos e já representam 54% da população brasileira. Vamos discutir um pouco mais o que está por trás da desigualdade racial no Brasil com Irapuan Santana. Ele é mestre, doutorando em Direito, professor da graduação e da pós-graduação do Uniceub, consultor da ONG Educafro e apresentador da Rádio Justiça. Irapuan, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer é meu de poder falar um pouco aí desse tema que é tão importante, né? Tentar abraçar o tema por outras perspectivas. Então vamos lá.
Irapon, o Brasil tem a maior população negra fora da África. O IBGE diz que a nossa população, os negros já são 54% da população. Ou seja, o Brasil é um país majoritariamente negro. Por que, então, tanta desigualdade racial? Olha, essa pergunta é importante porque a gente vem, historicamente, né, falando sobre isso. A gente, começando que o Brasil, ele era indígena, né? Uhum. E aí veio o português para cá, trouxe a escravidão indígena, depois começaram os tráficos, né, de negros. E, né, como tinham muitos recursos naturais, você acabou trazendo muitos negros para cá. E a partir desse momento você tem aí uma grande população negra que trabalha, né, para produzir riquezas a gente tinha da cana-de-açúcar, depois do café, né, e tudo mais. O ciclo do ouro, né? Exatamente, também tem o ciclo do ouro. Então, você teve também depois, né, aquela questão dos mestiços, né, e que a gente vai aprendendo no colégio, lá no primário, caboclo, aquela coisa toda. E os negros, quando foram deixados, né, de lado, eles acabaram fazendo um mundo à parte, né? A gente diz que tem uma sociedade à parte dos negros. E eles continuam se multiplicando, porque você não tem uma política pública igual você tem para brancos, né? Você tem hoje em dia, por exemplo, uma menina de 30 anos na favela já tem 10 filhos e não pode fazer uma ligação de trompas no SUS. Então, e é aquela coisa, né? Quanto mais filhos você tem, mais se divide a riqueza. Se você tem negros que estão lá na base de baixo da renda, você tem o pouco já dividindo para mais gente, então é pouco que fica mais pouco ainda, né? Fica menos ainda. Então é mais ou menos por aí que você tem essa discriminação a partir da questão da renda. Mas a gente falando de discriminação racial especificamente, a gente tem como uma consequência do racismo vindo da questão da escravidão, a gente tem o racismo científico, que o negro ele era uma coisa, né? Ele não era gente. Né? E o Brasil católico, ele dizia que o negro não tinha alma. Uhum. Né? Então, a partir do momento que o negro não é uma pessoa, você atribui a ele uma classe inferior, né? Um tratamento diferenciado para humilhá-lo, né? Então, desde a década de 30, a gente discute no Brasil a questão da chamada democracia racial. Isso foi um tema, um conceito criado pelo sociólogo Gilberto Freire, né? Lá na década de 30, quando ele escreveu o livro Casagrande e Senzala. Você acha que os intelectuais brasileiros, né, nós na academia, nós avançamos nessa discussão? Infelizmente não. É engraçado que esse termo, a democracia racial, ele é um termo de exportação. Né? A gente vê quando vem os estrangeiros para cá, para curtir o carnaval e tudo mais, fala que todo mundo convive muito bem. Né? Só que isso é uma coisa aparente. Mas se você olhar um pouquinho além disso, um pouquinho, prestar atenção um pouquinho, a gente não tem democracia racial, a gente tem um apartheid social. A gente fala muito sobre o teste do pescoço. Uhum. A gente vai para qualquer lugar, só faz esse teste do pescoço, dá uma olhada e vê quantos negros tem naquele estabelecimento. Quantos professores, quantos médicos? Quantos professores negros universitários você teve durante a sua formação? Uhum. Eu sou professor universitário e eu sou provavelmente o único professor universitário de várias turmas, de vários alunos que sou negro. Né? Então, que tipo de democracia racial é essa que as pessoas não têm o mesmo lugar? O Gilberto Gil falou recentemente, né, que no Brasil o racismo que antes era velado, ele agora é revelado. Né? Você acha que essa percepção está mudando, né? De que o Brasil não é essa democracia racial, né? E nem a inexistência, não a racismo no Brasil. Isso é uma percepção que está mudando recentemente, né? E isso, você acredita que isso é o primeiro passo para a gente chegar realmente numa situação diferenciada? Eu acredito que sim. Eu acho que admitir que nós somos um país racista. Mas aí que tá. É interessante que tem uma pesquisa que faz duas perguntas. Uhum. A primeira é se existe racismo no Brasil.
e a outra é se a pessoa que está sendo entrevistada se considera racista. E aí, a primeira vez que fizeram essa pergunta, essa pesquisa, 98% das pessoas falaram que existe racismo no país. Só que 95% dessas pessoas não se considera racista. Né? Então, quem é racista aqui? Existe o racismo, mas ninguém é racista. Essa conta não fecha. Exatamente. Então, todo mundo tem essa consciência que o Brasil é racista, mas não consegue identificar. Né? E aí, por aí, falam que é o racismo velado. A questão é, todo mundo é racista. Inclusive os negros. Existe também essa outra perspectiva, e isso que eu estou falando aqui é até bem polêmico. Os negros também são racistas. Também pode ter. Ninguém é livre de cometer algum tipo de racismo, né? Então, mas eu acho que reconhecer que existe é um bom passo. Já é o começo. Só que a gente tem esse reconhecimento. Agora falta o quê? A responsabilização de cada um. Irapon, o que deu certo no Brasil e o que deu errado em termos de políticas públicas para reduzir essa desigualdade? Olha, eu acho que... Vamos destacar o que tem de bom. Né? A política de cotas é uma política que deu certo já no Brasil. Começou lá na UERJ em 2002, inclusive eu sou cotista, comecei na UERJ em 2004, e o Supremo Tribunal Federal vem gerando avanços nesse sentido, né, de declarar constitucionais as cotas, tanto para as universidades quanto agora para o serviço público, né? Porque a gente tem aí, dos desempregados, 80% são negros, né? Dos servidores públicos, apenas 30% são negros. Então, uma política de cotas que traz a representatividade, essa é uma política que vem dando certo aqui no país. Então, em termos de políticas públicas, é por aí. Sim, é o começo, é um bom começo. Tá bom. Irapon, eu queria, te agradecer muito, agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer enorme tê-lo conosco. E espero poder contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, conte sempre comigo, Henrique. Obrigado. Aqui termina mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos nossos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá. E no próximo bloco, a história de sucesso do atleta Henrique Pamplona. Depois de uma bela carreira, aos 28 anos, ele resolve ensinar a patinação artística a crianças da periferia de Brasília. Não perca, a gente volta já. Henrique Pamplona é atleta da patinação artística desde os 18 anos de idade. Aos 28, ele se forma em Educação Física no Uniceub após participar de 5 campeonatos nacionais, 3 sul-americanos e 4 mundiais. Depois que a carreira solo e em dupla foi encerrada com chave de ouro, ele se dedica a ensinar. Mas não só isso, o atleta e professor também se preocupa com crianças que poderiam ter um grande futuro no esporte, mas não têm condições para isso. Comecei a patinar em Londrina, no Paraná, quando eu tinha 8 anos. E eu fazia futsal, minha irmã fazia patinação. E aí eu terminava a aula de futsal, ficava assistindo ela patinar. E aí eu fiquei interessado, né, em patinar e tudo. Aí comecei a patinar e eu gostei. E aí eu não parei mais. Aí meu pai veio transferido para Brasília, eu dei continuidade aqui nas escolinhas aqui em Brasília. E aí foi indo, fui treinando com vários técnicos, treinei no Brasil, só no Brasil foram mais de 20 técnicos que eu já treinei. Aí treinei com técnicos da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos. E aí comecei a competir aqui em Brasília. E aí fui pro meu primeiro brasileiro em 2001. E aí no ano seguinte eu fui convocado para o Mundial, que foi em Roma, na Itália. E aí foi uma experiência muito boa. Poderia ter ido melhor na época, mas eu era muito novinho também. Depois de um tempo eu parei, que eu tive uma lesão no tornozelo. Fiquei um tempo parado. Aí comecei a dar aula. Aí eu abri a escolinha, só que aí, um ano depois que eu abri a escolinha, eu fiquei sabendo que ia ter o campeonato mundial aqui em Brasília. Foi no Nilson Nelson. E aí eu fiquei muito... Me despertou uma vontade muito grande de participar desse mundial que ia ser na minha cidade. E aí depois no ano seguinte a gente foi pro pré-pan-americano, que foi em Rosário. Aí depois no ano seguinte, nesse mesmo ano do Pan-Americano em Rosário, a gente foi para Taiwan, competir no mundial. E aí no ano seguinte a gente foi o nosso último mundial, que foi na Espanha, que foi em Reus. Passando o mundial a gente foi para nosso último campeonato, que foi a Copa da França, que a gente ficou em terceiro nesse campeonato da Copa de Tange. Brasileiro a gente tem uns 5, 6 títulos de campeões brasileiros.
A gente tem um de campeão sul-americano, tem alguns de segundo e terceiro lugar no sul-americano também. E no Mundial a nossa melhor colocação, se eu não me engano, foi 8º. E na Copa de Tange, que foi a nossa melhor performance, a gente pegou 3º. E aí foi a nossa última, foi ali que a gente encerrou a carreira de competição. Levantou. Puxa as costas, aqui atrás. As costas. O que eu acho que eu mais aprendi na patinação ao longo desses 20 anos é o que, por ser um esporte mais, digamos, eu estou sempre mais envolvido com mulheres. 95% dos meus alunos hoje na minha escolinha são meninas, né? Tem muito poucos alunos meninos. E eu sei, assim, eu vejo toda essa luta que as mulheres têm hoje sobre preconceito. A nossa cultura, né, é muito machista. Então, aos poucos, a gente vai percebendo que toda essa... que o nosso normal é ser machista, sabe? Aí a gente vai se podando aos pouquinhos, né? E esse meu contato com a patinação me fez ver isso um pouco mais cedo. Hoje, com 28 anos, eu estou me formando em Educação Física e tenho alguns projetos, tanto na área de responsabilidade social, que eu trabalho em Sobradinho, com as crianças do Lago Oeste. Toda terça e quinta a gente dá aulas gratuitas lá no Lago Oeste, na Asproeste, que é a Associação dos Produtores Rurais do Lago Oeste. Eles cedem o galpão pra gente, que é um espaço bem bacana. Não é o ideal, mas é um espaço que a gente consegue trabalhar a patinação com as crianças. E além disso, a gente tem vários projetos, como esse espetáculo que a gente apresentou esse sábado e vai apresentar agora no próximo sábado. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sempre gostei muito de ajudar. Então, comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula de patinação com 16 anos. E eu gostava de ver uma criança ali que estava aprendendo a patinar, conversar com ela, tentar mostrar para ela como fazer e daqui a pouco ver ela patinando super bem. Isso era muito gratificante. Mas a parte que sustenta meu interior mesmo, meu coração mesmo, é a questão de você estar ajudando crianças, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? Você pegar uma criança aí que não tem uma realidade muito difícil, com os pais alcoólatras, que não sabe ler nem escrever, e aí você pega essa criança, traz ela para o meio da patinação, uma criança que está sempre de mal com a vida, está sempre aborrecida, tem que trabalhar em casa, tem que lavar, e aí ela tem um momento de lazer na vida dela, um momento que ela vai lá, que ela esquece os problemas dela, que ela aprende a patinar, que ela troca experiência com as outras crianças e se divertem e competem, eu levo elas para apresentarem. Então, isso é muito bom. Derrota é você não levantar, né? Você cair e você ficar no chão e ficar naquele coitadismo, né? De que as coisas não dão certo, não dá, tá tudo errado, tá uma droga. E assim, vitória é você pegar e você fazer a diferença, você buscar, né? Que apesar das coisas não estarem da forma que deveriam, você vai fazer a sua parte, você vai tocar o seu mundo, né? O seu ambiente, né? Você vai trabalhar em volta dos ambientes que você vive, né? Para que esses ambientes sejam ambientes agradáveis de se trabalhar, de se conviver, de se aprender, de se ensinar. Então, vitória para mim é todo dia. Aline, uma patinação é tipo uma brincadeira, mas também tem que prestar atenção nos exercícios. É sério? Eu amo patinação e faz 6 meses já que eu patino, não faz muito tempo, mas eu amo patinação e é meio que... patinação é vida pra mim. Bom, eu patino faz uns 4 anos, eu entrei com 10 anos, aí eu resolvi ficar. Depois eu comecei a participar de apresentações e participei do campeonato, foram 2 medalhas. Bom, ele além de professor, ele é um amigo meu também. Eu trabalho com patinação, hoje em dia eu dou aula com o Henrique, eu toco o projeto junto com ele
Eu cuido da parte administrativa junto com ele, então eu vivo e respiro patinação. O Henrique, a gente se trata assim como pai e filho. Ele me chama de filha, me apresenta como filha, e eu também chamo ele de pai. É difícil de explicar como é que é isso. Vamos patinar? Se você quiser ver, rever ou compartilhar nosso conteúdo, é só ficar atento às nossas redes sociais. Todas as segundas-feiras nós disponibilizamos o programa na íntegra. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Para você um ótimo domingo e até lá!